Olá pessoal, professor Juliano. Recentemente a gente gravou um vídeo sobre propriedades dos quadriláteros. Hoje a gente vai dar continuação a esses estudos geométricos. Quem não viu o vídeo sobre propriedades de quadriláteros, eu vou deixar no card aqui em cima, porque é importante para seguir a sequência dessas nossas videoaulas. Hoje a gente vai mostrar para vocês, pessoal, continuando com a análise dos quadriláteros e para posteriormente a gente começar a fazer algumas análises angulares, eu vou mostrar para vocês uma aplicação, na verdade algumas aplicações que envolvem esses quadriláteros. Essa aplicação envolve cálculo de área. Cálculo de área é uma análise bem prática que a gente encontra dentro da matemática. Não só dentro da matemática formal, mas também no nosso dia a dia. A gente escuta muitas pessoas falarem de metragens, de área, por exemplo, na área da construção civil ou em outro local qualquer. O fato é que no senso comum a gente tem muito presente esses aspectos relacionados a cálculo de área. E eu vou mostrar de forma mais formal como é que a gente consegue fazer os cálculos de área, então, nesses referidos quadriláteros que nós já analisamos as suas propriedades no vídeo que eu acabei de citar, que vou deixar no card para vocês, para acompanhar essa análise de forma mais precisa. Levando esses aspectos em consideração, eu vou analisar então de forma bem precisa alguns quadriláteros e como a gente consegue fazer o cálculo de área de alguns deles. Vou começar pelo quadrado, que é o mais clássico de todos eles. Vou chamar o lado desse quadrado, todos os lados são iguais, né? Então o quadrado tem essa característica. Para fazer a área desse quadrado, eu tenho que fazer lado vezes lado. Lado vezes lado, pessoal, é lado ao quadrado. Eu posso escrever isso, essa multiplicação, numa linguagem de potência. Então, a área de qualquer quadrado, eu só pego o seu lado e elevo ao quadrado. Se fosse 3 centímetros, por exemplo, 3 ao quadrado é 9, então a área total desse quadrado seria 9 centímetros quadrados. Uma outra figura do quadrilátero que a gente conhece também e que já analisamos é o retângulo. Para fazer a área, o cálculo de área desse retângulo, com todas as características de propriedades que a gente já analisou, eu tenho que fazer base vezes altura. Aqui a base eu estou chamando, que poderia ser um lado também, eu estou chamando da letra B, e a altura eu estou chamando de A. Então, para fazer o cálculo de área desse retângulo, é muito fácil também, eu só tenho que pegar o A e multiplicar por B. Então, A vezes B é a equação que me permite calcular a área de um retângulo. Como é que eu faço o cálculo de área de um trapézio? Que é um outro quadrilátero bem conhecido, né? Então, o trapézio, pessoal, para fazer o seu cálculo de área, eu tenho que fazer base maior, que é essa base aqui, ó, mais base menor, que é esse pedacinho de cima, vezes a altura, que é a altura do trapézio, formando um ângulo de 90 graus aqui com a base maior, vezes a altura, então vezes esse H, dividido por 2. Pessoal, o nosso objetivo aqui não é fazer demonstrações do porquê que essas equações funcionam. Mas aqui no trapézio a gente pode deduzir de forma bem tranquila por que essa equação ela funciona para cálculo de área de trapézio. Se eu pegar, pessoal, cortar, eu até fiz aqui em amarelo, cortar esse trapézio no meio e rotacionar a parte de cima, eu consigo encaixar uma parte aqui, certo? Uma parte exatamente aqui na base, e esse retângulozinho, esse triângulozinho que sobraria, que seria um dos pedacinhos aqui, esse pedacinho aqui, por exemplo, na rotação, eu encaixaria nesse lado. Ou seja, essa rotação formaria um retângulo aqui embaixo, ó. E esse retângulo seria formado pela base maior e pela base menor, que é esse pedacinho aqui, ó. Então eu poderia escrever o B pequenininho aqui, ó. Essa altura aqui, pessoal, essa aqui, ó, ela ficou cortada na metade, como eu acabei de escrever. Ou seja, então seria H dividido por 2. A gente sabe por essa equação aqui que para fazer cálculo de área de retângulo eu tenho que fazer a base vezes a altura. Então, rotacionando o trapézio, a base seria o quê? O B grande, o B maiúsculo, mais o B pequeno, que foi o que a gente escreveu aqui, ó.
vezes h dividido por 2. Por que h dividido por 2? Porque esse meu h aqui, ó, quando eu cortei o meu trapézio na metade, ele ficou também pela metade. Então ficou h dividido por 2. Então essa pequena demonstração me permite mostrar por que essa equação aqui, ó, base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2, me permite calcular a área de qualquer trapézio. Eu poderia fazer essa colagem, a gente poderia fazer essa colagem de forma mais precisa, cortando. Se você aí que está assistindo quiser fazer, é só colocar então o desenho do trapézio, cortar como eu fiz aqui, vocês vão ver que dá exatamente esse retângulo aqui embaixo, que escrito formalmente, ele fica então nessa estética de escrita, que é essa equação, que é uma equação importante, que permite, como já falei, calcular a área de qualquer trapézio. O outro é o paralelogramo. Um quadrilátero é bem fácil de se calcular a área, só tenho que tomar atenção pelo seguinte, que a área de um paralelogramo é base vezes altura, né? Então, essa base aqui vezes altura. Só que observem que eu tenho então, ó, essas laterais do paralelogramo, elas são inclinadas. Então, não é esse B vezes a minha lateral, que seria uma unidade de medida qualquer, por exemplo, 4 centímetros. É essa altura aqui, ó, que forma um ângulo de 90 graus com esse B, com essa base que eu estou chamando de B minúsculo. Então eu tenho que tomar alguns cuidados na hora de fazer cálculo de paralelogramo. Outra coisa importante, às vezes, num problema, como a gente vai ver, esse H não é dado, então tu tem que aplicar o teorema de Pitágoras, por exemplo, em algumas situações, ou a lei dos senos, em algumas situações. Não vai acontecer especificamente para nós agora, porque isso é um assunto um pouco mais avançado. Mas a gente pode tomar cuidado na hora de fazer o cálculo do paralelogramo para não cair no erro de fazer a multiplicação dessa base aqui vezes a lateral, como a gente fez no retângulo aqui. No retângulo a gente conseguiu fazer de forma direta porque a gente sabe que as laterais formam entre si um ângulo de 90 graus. Mas não é o caso aqui do nosso paralelogramo. O nosso último, o losango. O losango, a área dele a gente calcula da seguinte forma. Diagonal maior, que eu estou chamando de D1, vezes diagonal menor, que eu estou chamando de D2. Dividido por 2. Essa equação que me permite calcular a área de qualquer losango. Mas por quê? Como eu falei, a nossa videoaula aqui não tem como pretensão demonstrar exatamente porque essas equações funcionam. Mas essa aqui também está fácil de enxergar. Ó, se eu olhar o meu losango, eu quero calcular só essa área aqui, ó, essa que está pintada. E eu estou fazendo o quê? Ó? D1 vezes D2. Só que se eu fizer D1 vezes D2 e não dividir a minha resposta por 2, eu vou calcular a área de todo esse retângulo aqui, ó, pessoal. De novo eu vou estar diante de um retângulo, que é o que a gente calculou aqui, A vezes B. Então, como eu não quero do meu retângulo inteiro, que seria só a multiplicação de D1 vezes D2, vocês podem observar, ó, que esse pedacinho aqui, mais esse, mais esse, mais esse, formam exatamente a metade daquilo que eu teria como resultado simplesmente multiplicando D1 vezes D2. Como eu não quero o meu retângulo inteiro, que é esse que está pontilhado, eu quero só a metade dele, ou seja, eu quero só a área do losango, eu tenho que pegar essa multiplicação, que é D1 vezes D2, pegar essa resposta e dividir por 2. Bom, pessoal, esses aqui são os principais quadriláteros que a gente conhece. E eu mostrei para vocês, através do esquema, como eu consigo calcular a área separadamente de cada um deles. Levando em consideração a análise que a gente fez de cálculo de área dos quadriláteros, a gente pode pensar numa gama de aplicação diversa. Eu posso encontrar, inclusive no dia a dia, composições desses quadriláteros. Ou seja, quadriláteros que unidos formam uma área total. É o que nós temos aqui na nossa aplicação. Supondo que eu queira calcular toda essa área aqui, ó. Existem diferentes estratégias para resolver esse problema. Eu vou adotar a seguinte: eu peguei a minha área total, que é todo esse espaço que tem como base 8 centímetros, altura 3, esse pedacinho vale 4, esse 5 e esse 6. Eu poderia pensar em diferentes interpretações. A que eu vou utilizar é essa que já aparece aqui, ó, pessoal. Eu dividi então o espaço total num retângulo e num trapézio.
Esse trapézio aqui, ele tem então como base maior 6, base menor 3 e a altura, como esse lado todo é 8 e esse aqui é 4, então a minha altura é 4. Esse trapézio a gente poderia rotacionar ele, né? Fazer uma rotação nele para ele ficar numa percepção, num visual mais parecido com o que a gente fez antes da análise. Mas trata-se também de um trapézio, só que ele está encaixado, né? Ele está rotacionado, encaixado nesse retângulo no lado direito. Então, como eu quero calcular a área total, eu tenho uma composição de quadriláteros. Então, ó, esse lado aqui é um retângulo. Como a gente sabe, para fazer cálculo de retângulo é lado, ou seja, base vezes altura, ou aqui para mim 4 vezes 3. Então, 4 vezes 3, eu sei que o meu retângulo vale, então, ele tem uma área de 12 centímetros. Esse trapézio, pelo fato de estar rotacionado, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque, ó, a minha base maior é 6. Eu vou seguir aquela equação que a gente viu antes, ó, base maior é 6. A minha base menor é 3. Então, mais 3. Como a gente fez antes, a gente interpretou a equação que permite calcular cálculo de área de trapézio. Vezes a altura. Se o total aqui é 8 e esse lado é 4, então a minha altura é 4. Tudo isso aqui dividido por 2. Então, ó, 6 mais 3, 9. 4 dividido por 2, 2. Então, 9 vezes 2 é 18. Então, ó, eu tenho 6 mais 3, que é a equação que a gente estava seguindo do trapézio antes, que é 9. 4 dividido por 2 é 2. 9 vezes 2 é 18. Então, eu sei que aquele pedacinho lá é 18 centímetros quadrados. Então, ó, como eu quero saber a área total, eu só tenho que somar agora os dois, né, pessoal? Então, 18, 12 mais 18, então 2 aqui fica 20, eu tenho um total de 30 centímetros quadrados. Então, eu tenho uma aplicação bem simples de uma composição, para vocês verem que essa análise pode ser mais complexa, né? Então, eu tenho uma composição de quadriláteros, um retângulo e um trapézio, que é a análise dos dois. Então, somando os dois, primeiro eu fiz a análise do retângulo, que é essa parte aqui, depois fiz a análise do trapézio, somando os dois, então eu tenho um total de 30 centímetros quadrados. Essa habilidade de perceber os quadriláteros numa figura mais ampla é interessante para a gente estudar um pouco mais essas relações entre quadriláteros e cálculo de área. Vai aparecer para vocês agora uma aplicação para vocês fazerem o cálculo de área de uma figura irregular como essa, de uma figura com composição, que vocês têm que interpretar quais quadriláteros pertencem a essa figura para depois fazer a análise. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo o meu e-mail, para que vocês possam me mandar essa aplicação e a gente fazer uma conversa mais próxima com relação à resolução dessa aplicação de cálculo de área de quadriláteros. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês. Nos vemos por aí. Valeu. Tchau, tchau.